Olá! Agora você acompanha como foi a semana na Câmara. Já tramita aqui na casa o projeto de lei do Orçamento 2014. O documento enviado pelo Executivo traz a previsão de receita e despesa da Prefeitura. Pelo texto, o município deve arrecadar mais de 4 bilhões e 700 milhões de reais no ano que vem, o que representa um aumento de 34% em relação a este ano. Quase 1 bilhão e 700 milhões de reais serão destinados a investimentos. O projeto precisa ser votado pelos vereadores até dezembro. E o prefeito esteve na Câmara para prestar contas do mandato, o que é uma obrigação prevista em lei. Paulo Garcia comentou a decisão judicial que suspende a revisão do plano diretor aprovado em abril e também apresentou dados sobre a relação entre receita e despesa do município neste ano. O prefeito Paulo Garcia levou aos vereadores os dados referentes ao desempenho da administração municipal durante o segundo quadrimestre deste ano. No período, a arrecadação do município foi de 2 bilhões e 19 milhões de reais e as despesas de 2 bilhões e 27 milhões, acumulando um déficit de 280 milhões de reais. Paulo Garcia se mostrou preocupado com os gastos com folha de pagamento, que representam 52,3% das despesas do município. O índice está abaixo do limite legal, mas acima do que é considerado prudente. Durante cerca de 2 horas, o prefeito respondeu perguntas dos vereadores sobre vários assuntos da administração. Ao final, comentou a decisão judicial de suspender alterações feitas este ano no plano diretor de Goiânia. A decisão da Justiça, eu tenho uma conduta que cumpre-se. E, naturalmente, a parte interessada, se entender que os seus direitos não foram garantidos, recorre. O nosso desejo é primeiro conhecer a peça. Me parece que o autógrafo de lei foi publicado na sexta-feira. Nós ainda não temos conhecimento completo para tomar um posicionamento. 9 meses após a criação da comissão que investiga possíveis irregularidades na Agência de Meio Ambiente, a vereadora Cristina Lopes deixou a SEI. Ela não concorda com a forma como os trabalhos estão sendo conduzidos. Criada em 20 de fevereiro deste ano, a Comissão Especial de Inquérito que investiga irregularidades na AMA, a Agência Municipal de Meio Ambiente, ainda não apresentou um relatório. Segundo a vereadora doutora Cristina, há dificuldades até mesmo para realizar reuniões. Em protesto contra o andamento da comissão, a vereadora desistiu de sua vaga na SEI. Ela diz que a comissão não está cumprindo seu papel investigador. Desde o dia 15 de agosto, nós não temos mais reunião formal da SEI. O vereador Isídio Alves se comprometeu a ontem, que é o dia da nossa reunião, às 14 horas, fazer a reunião. Ele convidou todos os vereadores para irem à AMA e foi uma surpresa para mim. Era uma reunião com toda a diretoria da AMA, para os vereadores se apresentarem. Isso não é papel da SEI, nós estamos num papel de investigação, mesmo porque a atual diretoria não faz parte dos processos sob suspeição. E no final, a conclusão, inclusive dos diretores, era por que o interesse dessa SEI no Shopping Passeio das Águas? Então ficou claro que existe o interesse de alguns vereadores e eu não compactuo com isso. Está ocorrendo um desvirtuamento do papel do vereador diante de uma SEI. O papel de um vereador é investigar e não fazer reunião com a diretoria da AMA. Isso está errado. A seguir, vamos falar do polêmico projeto que muda a gratificação para os professores do município se deslocarem até o trabalho. E a gente mostra também o resultado de uma audiência pública que discutiu o aumento do preço dos combustíveis. É logo mais após o intervalo. A mureta de proteção do Lago das Rosas marca a travessia do córrego Capim-Puba, que separava o núcleo original de Campinas. Desenha em seus pilares a figura de uma flor e no centro, simbolicamente, uma rosa dos ventos. As obras começaram em 1940 e a mureta foi inaugurada 2 anos depois. A mureta de proteção do Lago das Rosas é patrimônio Art Deco de Goiânia. A região metropolitana de Campinas, que é a região onde eu moro, ela também é afetada por esses problemas de mudanças climáticas relativos ao aumento de chuvas. E recentemente, nesse último verão, ocorreram chuvas
bem intensas em toda a região e várias cidades foram inundadas. Para o enfrentamento dos problemas das áreas urbanas com relação às mudanças climáticas, é necessário que se considere a questão ecológica e mude totalmente a lógica de ocupação, fazendo com que a própria natureza, ao invés de ser suprimida, ela seja absorvida pelo urbano e conviva integralmente com ele. De volta com as notícias da Câmara, a gente fala do projeto enviado pela Prefeitura que prevê a criação de um fundo para a promoção da igualdade racial. Se a proposta for aprovada, recursos do município e até convênios com o Estado e a União serão empregados em programas voltados à inserção social de grupos discriminados, principalmente afrodescendentes. E as alterações no projeto referente à gratificação para professores do município foram aprovadas no plenário, mas outra emenda proposta pela oposição acabou sendo derrubada. Cedendo em parte às reivindicações dos professores, a Prefeitura aceitou estender o auxílio locomoção aos comissionados e temporários e pagar o benefício também no recesso. A emenda foi apresentada pela vereadora Célia Valadão e aprovada por unanimidade. Por outro lado, a emenda do vereador Virmondes Cruvinel, aumentando os valores da gratificação, foi rejeitada em uma votação disputada, 14 votos a favor e 17 contra. Infelizmente, o prefeito priorizou outras situações de cargos comissionados, jetons, enfim, inexigibilidade de licitações, ou seja, outros gastos que não priorizaram servidor público. A educação sofre com isso. Ele já cedeu garantindo que fosse recebido o valor no recesso e também o valor para os temporários. Agora deveria garantir que o valor fosse o mesmo, hoje R$ 319. A oposição lamenta esse posicionamento pressionado que a bancada da Câmara teve, pressionado pelo prefeito e não ter ouvido realmente a categoria que é a educação, que é tão forte e que merece tanto nosso respeito. Célia Valadão argumentou que não há como adotar os valores reivindicados sem ferir a lei de responsabilidade fiscal. O que está sendo proposto pela oposição é uma proposta que eles mesmos sabem da inviabilidade. O chefe do Poder Executivo tem que ter responsabilidade com a administração ou então se tornará naturalmente, aí terá um problema de improbidade administrativa. O valor que está sendo apresentado é o valor necessário para a locomoção desses profissionais. Aliás, ele está além do necessário. Então, o que está sendo proposto pelo prefeito é a extensão desse benefício para todos os professores, ou seja, os 10 mil professores da rede municipal de ensino estarão recebendo esse recurso, esse benefício para o difícil acesso. Uma audiência pública discutiu o aumento no preço dos combustíveis em Goiânia, registrado no mês passado. O vereador Djalma Araújo, que organizou o debate, quer recorrer à justiça para obrigar os postos a voltarem com os preços praticados antes do reajuste. Durante a audiência, foram apresentadas fotos para comprovar que o preço dos combustíveis em Goiânia está acima dos valores encontrados em cidades vizinhas, o que seria um dos indícios de que os aumentos foram abusivos. Segundo o vereador Djalma Araújo, a gasolina subiu 6,6%, o óleo diesel 5,4% e o álcool até 12%. 17 postos de combustível foram multados pelo PROCON estadual. O órgão de defesa do consumidor considerou os reajustes abusivos, principalmente da gasolina. Neste caso, o aumento precisa ser autorizado pelo governo federal. O representante da Ordem dos Advogados considera que há indícios de que os aumentos foram abusivos e que as denúncias precisam ser investigadas. Quem regula o aumento nesse caso dos combustíveis é a agência reguladora, a ANP. Se houve um aumento sem que a agência tenha tenha determinado, aliás, que esse aumento fosse repassado, é um aumento abusivo, é um aumento ilegal. Então, certamente, o Ministério Público deve agir, sim, para que essa distorção seja corrigida, autuando os postos junto com o PROCON e propondo as ações competentes. O vereador Djalma Araújo disse que vai recorrer à justiça para obrigar os postos a reduzirem os preços. Nós já estamos preparando uma ação popular contra o aumento do combustível. Queremos trabalhar isso em 4 mãos. O PROCON estadual deve também fazer algum trabalho nesse sentido e a Câmara Municipal não vai deixar, a Comissão de Direito do Consumidor da Câmara Municipal não vai deixar isso impune. Valéria trabalha com transporte escolar. Conta que mais de 330 profissionais atuam nessa área em Goiânia.
e que o prejuízo para a categoria é enorme. A gente depende do combustível para o carro poder andar. Então, assim, nós ficamos muito prejudicados com isso. No começo do ano, o diesel estava em 99. Eu estava gastando na faixa de 900 e poucos reais. Agora, com o aumento do combustível, do diesel, está R$ 1.300. Confira agora as homenagens realizadas na Câmara nesta semana. Por iniciativa do vereador Tairone de Martino, do PT, a Câmara Municipal comemorou os 30 anos de fundação da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, no Brasil. Vários sindicalistas foram homenageados durante a sessão. Sessão especial homenageou o Dia do Contador. 11 profissionais receberam diplomas e o mineiro Paulo Oliveira Lima recebeu título de cidadão goianiense. A proposta foi do vereador Davidson Costa, do PTdoB. Também recebeu o título de cidadão goianiense o professor Leon Delano Nolasco, de 81 anos. Natural de Buriti Alegre, ele já é formado em Ciências Contábeis e agora está cursando Direito. A sessão foi proposta pelo ex-vereador Joãozinho Guimarães e presidida pelo vereador Anselmo Pereira. E esta foi a Semana na Câmara. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima edição.